Não há vazio em política, é certo. Outro fato marcante neste início de mês de fevereiro foi a derrota acachapante que o governo Dilma Rousseff sofreu com a eleição da presidência da Câmara dos Deputados Federais, na pessoa do deputado fluminense Eduardo Cunha. Reza o pensador florentino Nicolau Maquiavel que um príncipe deve ser prudente o bastante para evitar a infâmia de vícios capazes de destituí-lo. Vamos aos números. O PMDB, segunda bancada na Câmara, articulou-se em bloco com outros partidos e somaram 218 deputados. Por sua vez, o PT, primeira bancada, só conseguiu 160 parlamentares na composição de seu bloco. No resultado da eleição, o bloco do PT deu ao seu candidato apenas 136, ou seja, 24 a menos do número de votos que o bloco compunha. Faltou a Dilma a virtude política de que tanto fala o autor italiano, de perceber o ambiente ao seu redor para agir no tempo e na forma correta. Agora, como presidente da Câmara, caberá a Eduardo Cunha definir as pautas das votações, aprovar a criação das comissões especiais, inclusive de CPIs, podendo ainda acatar possíveis pedidos de impeachment contra a presidenta, que podem ser formulados sob quaisquer bases motivacionais. Para não colecionar outras derrotas, a presidenta Dilma, com sua equipe de governo, precisa agir com virtude, num espaço deveras conflituoso, tendo em vista a construção de hegemonia. Lembrando que a grande mídia, com seus amigos, continuam a agir vigorosamente na busca de maximização de seus interesses privados. Alexandre Aragão de Albuquerque, 5 de fevereiro de 2015, Para Entender o Tempo Presente, Paco Editorial, 2018, versão digital. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. O golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções: direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Saio da presidência, como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade, carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras
haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro. Hoje nós estamos demarcando historicamente os 4 anos do golpe, né? Dilma sendo deposta do poder, deposta do governo presidencial, para o qual ela foi eleita diretamente pelo povo. O artigo, aquele texto que nós vimos no início do nosso programa, como vocês viram, foi escrito em fevereiro de 2015. Então a gente já pressentia, já percebia toda uma movimentação golpista que vinha se instalando. Eu fazia parte de um grupo chamado Democracia e Globalização, um grupo de pesquisa. Alguns de nossos colegas achavam que não iria haver golpe. Eu, pessoalmente, estava sentindo o terremoto, eu via as cadeiras tremerem, sentia as mesas tremerem, e mesmo não sabendo exatamente definir o que era, eu arrisquei a fazer uma espécie de crônica do cotidiano, mas tendo em vista a gravidade dos fatos que vinham se somando desde as chamadas, né, agitações sociais, que na literatura política se denominou de primaveras coloridas, né, que integram a estratégia das guerras híbridas que estão sendo desenvolvidas pelos Estados Unidos, sobretudo agora a partir do século XXI. Então a gente começou a demarcar e fizemos um livro para entender o tempo presente, que vai justamente de fevereiro de 2015 a setembro de 2016. Essa é a primeira questão. Agora, a gente também queria, no dia de hoje, resgatar, talvez, a lembrança de que essas agitações sociais ocorreram, sobretudo, né, em 15 de junho de 2013, quando Dilma Rousseff, a presidenta do Brasil, inexplicavelmente foi vaiada 3 vezes seguidas na abertura da Copa das Confederações, de uma hora para outra, quando o Brasil vinha bem, quando o Brasil estava com pleno emprego, quando o Brasil estava com uma expansão de política internacional enorme, né? Inexplicavelmente veio essas agitações sociais, essas primaveras, revoluções coloridas, como outros também chamam, e em junho, 15 de junho, Dilma foi fortemente vaiada na Copa das Confederações. Acontece que 5 dias antes, em 10 de junho, ela estava no Palácio Nacional de Queluz, em Portugal, juntamente com o presidente Cavaco Silva, para homenagear o escritor Mia Couto. Os 2 presidentes foram entregar ao escritor moçambicano o prêmio Camões, que é o maior prêmio da língua portuguesa. E no discurso de recebimento do prêmio, Mia Couto diz um belo e rápido discurso que eu gostaria de retirar aqui um trecho daquilo que ele diz, porque pode ter passado desapercebido para muitos de nós, mas está dentro do contexto do tempo presente que a gente está vivendo. Quer dizer, no dia 10 de junho, Dilma estava entregando a Mia Couto esse prêmio Camões, né, essa comenda Camões, e 5 dias após, na abertura da Copa das Confederações, em 15 de junho de 2013, ela estava sendo vaiada. E Mia Couto diz alguma coisa interessante que a gente vai registrar. Então vamos ler juntos. Deixa eu só colocar os óculos e a gente lê, tá bom? Vamos ver. Prêmio Camões, 10 de junho de 2013. Mia Couto recebeu das mãos de Cavaco Silva, do presidente Cavaco Silva de Portugal, e da presidenta Dilma Rousseff do Brasil, Palácio Nacional de Queluz. Mia Couto, ele diz o seguinte: parte dos moçambicanos que junto comigo assinam os meus livros não sabem escrever. Muitos sequer sabem falar português, mas guardam no seu cotidiano uma dimensão mágica e poética no mundo, que ilumina a minha escrita e encanta a minha existência. Os Lusíadas, a obra épica, né, de Luís Vaz de Camões, os Lusíadas não teriam sobrevivido
se tivessem suscitado um parecer desfavorável da censura da Inquisição, que estava acima da decisão do rei de Portugal. O censor do Santo Ofício licenciou a edição do livro, mas teve ainda algumas reservas por causa da referência que o poeta fez aos deuses da chamada gente pagã. O censor acabar por ceder pela razão que passo a citar. Aspas, diz o censor. Fica, porém, sempre salva a verdade da nossa santa fé, a qual assegura que todos os deuses dos gentios são demônios. Os nossos deuses são sacros, são santos, são os verdadeiros. Mas todos os deuses dos gentios, da gente pagã, são demônios. Continua Mia Couto. Estamos longe desses tempos, mas não sei se estamos tão afastados dos desconhecimentos, preconceitos e medos sobre os outros e sobre os seus deuses com os quais se sonha. Não temos a censura da Inquisição, mas temos outras censuras sem nome, que nos patrulham o pensamento, que nos domesticam a ousadia da mudança. Essa mudança, Camões tanto a cantou como sendo a substância da vida e do tempo. Afinal, somos produto de uma história que integra povos que falam outras línguas, que vivem outras culturas e que possuem outros deuses. Como dizia João Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E nós precisamos buscar, perseguir a coragem de fazer com que o Brasil volte ao seu rumo da democracia. Muito obrigado pelo programa de hoje. É um programa que demarca 4 anos de golpe a que estamos submetidos. Até mais.